Oi, gente, Jaqueline por aqui para continuarmos a nossa série Descobrindo Lucas e Atos. Na primeira aula dessa semana a gente falou um pouquinho sobre o porquê precisamos estudar a Bíblia e falamos um pouquinho sobre a introdução de Lucas e agora a gente vai lá para Lucas 1:1. Se você puder, abra sua Bíblia que a gente vai pincelar um pouquinho do que estudamos no domingo. Lucas 1:1 começa: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então aqui a gente vê que Lucas ele fez uma entrevista antes de escrever, conversou com muitas pessoas que estiveram presentes nos Atos. Acredita-se que Lucas entrevistou Maria para que ele escreva esse livro. O versículo 3 fala: igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Acredita-se que Teófilo é quem talvez tenha pago as viagens que Lucas fez. Então talvez essa carta seja uma espécie de relatório para Teófilo. Não seja simplesmente uma carta para um amigo, mas seja uma carta detalhada, minuciosa, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Eu e você só vamos acreditar no que Jesus fez por nós se a gente conhecer a palavra, se a gente conhecer o que aconteceu. Então, deleite-se nesse livro que tem detalhes para que a gente possa ter essa certeza. E se a gente continuar, a história de Lucas vai lá para o nascimento de João Batista. Lá no versículo 5 diz: nos dias de Herodes, o rei de Judá, houve um sacerdote chamado Zacarias. Do turno de Abias, a mulher dele era filha de Arão, se chamava Isabel, e ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível. Entre todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Isso te lembra alguém? Por um acaso te faz lembrar de Abraão e Sara? E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar, e ao vê-lo Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, quem você dará o nome de João. Quem é esse João? É João Batista. Então é muito interessante olhar aqui que Isabel e Zacarias eram pessoas justas, conforme lá no versículo 6, que viviam de forma irrepreensível. E eles vão dar a luz para aquele que vai preparar o caminho para Jesus. Você aí talvez pense que você não é ninguém, né? É simplesmente um casal que vai ter um filho. Mas você está vivendo de forma justa e irrepreensível para que talvez o seu filho seja alguém que vai revolucionar, igual João Batista revolucionou, que vai ser alguém que vai preparar algo que Deus está preparando para o mundo? Ou você leva uma vida mais ou menos e seu filho não vai estar pronto para fazer aquilo que Deus quer por ele? Quando a gente olha na Bíblia, a gente olha muito para João Batista, mas quem foram os pais que prepararam o caminho de João Batista? Então, continuando lá no versículo 14, o anjo traz mais alguns detalhes. E lá no versículo 17 ele fala: irá diante do Senhor no espírito do poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Esse trecho te lembra de algo? Esse trecho está lá em Malaquias 4, entre os 5 e os 6, é o finalzinho do Velho Testamento. E se você sabe, entre o Velho Testamento e o Novo, acredita-se que houve 400 anos de silêncio de Deus. E aqui no Novo Testamento, então, a gente vê uma profecia do Velho Testamento sendo trazida à tona. A Bíblia é uma única história. Os livros não são isolados. Agora, Zacarias, que era um sacerdote, conhecia a Bíblia, responde no versículo 18:
Como terei certeza disso? A gente entende aqui que Zacarias duvidou do que o anjo estava trazendo. Muito provavelmente porque ele era velho e tudo mais, mas, gente, era um anjo que estava ali falando, né? E o anjo responde: eu sou Gabriel, estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo. Olha só, então Zacarias agora ele recebe uma espécie de punição, porque duvidou do anjo do Senhor. A gente sabe que Deus é poderoso, que Jesus é poderoso, que ele faz coisas grandiosas, mas às vezes se um anjo chegar pra gente vai falar assim: comigo? Comigo não. Seja preparado, porque você pode ser usado, não duvide. E aí, se a gente for lá pro versículo 26, então a gente começa aonde o nascimento de Jesus é anunciado. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E aí a Maria, diferente do Zacarias que duvidou, ela traz uma pergunta: como será isso se eu nunca tive relações com homem algum? Maria aqui não duvida do que o anjo falou. Ela quer entender como isso vai acontecer, então ela traz perguntas para o anjo. E aí o anjo vai explicar que o Espírito Santo viria sobre ela, e aí o anjo também explica sobre Isabel. Então, que sejamos como Maria, se a gente recebeu a palavra, que a gente acredite no poder de Jesus, que a gente sim possa fazer perguntas para Deus: tá bom, Deus, como que eu faço o que o Senhor tem para mim? Mas que a gente não duvide do que Deus tem para nós. E olhando para a mensagem que o anjo trouxe sobre Maria, essa mensagem era linda, mas não seria fácil. Ela era virgem, prometida em casamento. Uma mulher que traísse naquela situação poderia ser apedrejada. Ela não era uma pessoa rica, mas ela fala, aqui, lá no versículo 38, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Ela não olhou para o anjo e falou: não, vai ser muito difícil, passa para a próxima. Ela falou: que aconteça comigo o que você falou. Gente, que a gente esteja pronto para falar que aconteça comigo. A obra que Deus tem para mim, para você é grande, é difícil, mas amém, que aconteça comigo. Não vai ser fácil, o caminho vai ser desafiador, amém, que aconteça comigo. Que você possa lembrar de Lucas 1:38. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E continuando nesse capítulo, Maria vai visitar Isabel. E ela morava lá na região montanhosa da cidade de Judá. Fala: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Gente, só que é influência, né? É quando de mim flui poder do Espírito Santo. Maria chegou lá, o Espírito Santo fluiu só de falar oi, só de falar paz, shalom, como provavelmente falaram ali na época, né? Que a gente possa levar o Espírito Santo para onde formos, né? E aí Isabel, que era uma mulher idosa, diz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do Senhor. Isabel profetiza depois de 400 anos de silêncio, uma mulher idosa. Não foi um sacerdote. E continuando, então, a gente tem aí, um pouquinho mais para frente, o Cântico de Maria. E o Cântico de Maria começa lá no versículo 46. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela não estava fazendo as contas de quanto ela ia gastar, como que ela ia resolver os problemas, como que ela ia lidar com tudo, quantas fraldas ela tinha que comprar, como que ela ia fazer o chá de bebê, mas ela estava falando: a minha alma engrandece ao Senhor. Se engrandeça, se alegre com os planos que Deus tem para você.
E aí Maria permanece 3 meses lá na casa de Isabel, e depois João Batista nasce. Lá no versículo 59, lá no versículo 57, quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho, os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. E aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino, que dariam-lhe o nome de seu pai. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Na época, o costume era que os filhos tivessem o nome dos pais. Então responderam para ela, né? Mas você não tem ninguém com esse nome. E no versículo 62 fizeram sinais perguntando ao pai do menino que nome queriam que lhe desse. Então ele pediu uma tábua e escreveu: o nome dele é João. Todos se admiraram e imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. E então começou a falar louvando a Deus. Na hora que a promessa se cumpre, aquela que ele tinha duvidado, o anjo então permite que ele volte a falar, né? Que a gente esteja pronto para não duvidar, para não passar por algo parecido como Zacarias. E aqui começa a história de João Batista. E aí, então, mais para frente, você vai ter o cântico de Zacarias. Lá no versículo 67, Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou. E aí tem um cântico lindo. No versículo 76, ele fala: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados. E termina o capítulo 1 com o versículo 80, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Esse é o capítulo 1 de Lucas. A gente escuta um pouco sobre o nascimento de João Batista, um pouquinho sobre o anúncio da vinda de Jesus. E o que a gente tem que pensar é que a gente não duvide como Zacarias duvidou, mas que a gente receba aquilo que Deus tem para nós, assim como Maria recebeu. E que Lucas 1:38 possa ser o versículo que você vai meditar nessa semana. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Medite em Lucas essa semana e nos vemos domingo no Discipulado Nazareno às 9:30 da manhã. Até mais!